Olá, minha gente, bom dia, tudo bem? Vamos para a nossa aula de português, né, do livro Ápice, páginas 166 e 167. A gente vai ver produção de texto, né? Então, nós estamos vendo o gênero de textos informativo, né? Nós estudamos sobre texto informativo, que é aquele texto que ele vem trazendo informações, né, sobre um determinado assunto. A gente viu sobre a lagartixa, né? Nós vimos sobre aprendemos, né, algumas curiosidades, né, porque que lagartixas, né, elas perdem o rabo, né? A gente viu esse texto, aprendemos bastante, né? Depois nós vimos outros textos, né, informativos também, certo? Textos verbais e não verbal, né? Aprendemos várias coisas sobre o texto informativo, né? Que é aquele texto que ele é um texto objetivo, né? Ele vem trazendo informações sobre aquele determinado assunto, informações importantes, né, verdadeiras, que para eu poder produzir um texto informativo, eu preciso buscar informações sobre aquele determinado assunto, né? Eu não posso inventar, porque não é um texto faz de conta, né? Uma fábula ou um conto, não é. É um texto informativo, né? Eu tenho que pesquisar informações verdadeiras sobre aquele determinado assunto para que eu possa escrever sobre ele, ok? Então, no texto informativo, nessa produção de texto, né, a sugestão aí é que fosse em grupo, mas como nós não podemos, né, fazer em grupo, porque estamos ainda no formato remoto, né, então vocês vão fazer individual, né, em grupo aí em casa, né, com o papai, a mamãe, o irmão, né, vocês podem se reunir, né, e podem ajudar, tá certo? Então, vamos lá, né? Então, fala aí, nessa unidade, vocês viram que o texto informativo apresenta o conhecimento em língua objetiva, ó, como eu falei, né? Um texto objetivo, com a intenção de compartilhar informações do mundo real. Agora é o momento de produzir um texto informativo sobre os cuidados que devemos ter com o nosso corpo. Sigam as etapas propostas. Então, aqui, né, a proposta aí, né, do texto é vocês fazerem, como tá aí, ó, um texto, né, com esse tema, os cuidados que devemos ter com o nosso corpo. Então, esse é o tema do texto, tá? Então, não é que vocês vão inventar outro tema, não. O tema é esse, os cuidados que devemos ter com o nosso corpo. Então, como é que vocês vão fazer um texto com esse assunto, né? Então, na página 167, vem trazendo a preparação aí, né? Para que vocês possam se preparar, se organizar para escrever sobre o texto. Então, veja só. Aí na página 167, né? Aí tem a preparação, aí tem um esqueminha aí, ó. Bem interessante esse esquema. Então, aí tem o assunto, né? O tema que vocês vão trabalhar, cuidados com o corpo. Aí, os assuntos que deve ser abordado no texto. O assunto é alimentação, higiene, sono e atividades físicas e diversão. Então, todos esses assuntos, eles fazem parte desse tema, né? Porque se eu tenho uma boa alimentação, higiene, que é importantíssimo, né? Às vezes a gente acha que é besteira, a mamãe mandou escovar o dente, né? Vai ficar só com mau cheiro minha boca. Não.
né? Então, quando você escova os dentes, você está eliminando uma boa parte de bactéria que tem na sua boca, né? Que quando você se alimenta sem escovar os dentes, você está ingerindo aquele monte de bactéria que tem na sua boca. Então, quer dizer, você está colocando dentro do seu corpo um monte de bactérias que talvez possa até lhe fazer mal, né? O sono é importante dormir bem, né? Para ter um corpo saudável. A atividade física, né? É importante eu me exercitar, tá? Não é interessante eu estar só brincando no celular, ou assistindo televisão, ou jogando videogame. Não, é importante eu correr, pular, brincar, né? Isso é importante, fazer caminhada, né? Não é porque é criança que não possa fazer, não. Pode sim, né? E diversão, né? Brincar mesmo, né? Porque vocês são crianças e importantíssimo, não só para criança, para os adultos também, né? A diversão faz parte, né? Porque se eu faço todas essas etapas aí, tenho uma boa alimentação, faço higiene, né? Escovo meus dentes, tomo meu banho, né? Tenho um sono bom, né? Durmo tranquilo, durmo cedo, durmo bastante, né? E me exercito, então eu estou cuidando bem do meu corpo, né? Então eu vou ter uma boa saúde. Quando eu cuido bem do meu corpo, consequentemente, né, terei uma boa saúde, ok? Mas se eu não me alimento bem, né, gosto só de comer besteira, né, doce, chocolate, salgadinho, né, não gosto de escovar meus dentes, não gosto de tomar banho, né, só tomo banho, né, quando mamãe manda, às vezes vou dormir sujo, né, no outro dia, né, não durmo direito, vou dormir tarde, acordo cedo, né? E não faço exercício, então o meu corpo ele não vai aguentar. Vai chegar um momento em que eu vou adoecer, né? E eu posso ter consequências graves. Ou então não vou ter um bom rendimento na escola, né? Porque também para estudar tem que estar bem, né? Se eu fico doente, eu não vou conseguir estudar, né? Então, são etapas muito importantes, né, para o cuidado com o nosso corpo. Então, vocês vão pesquisar sobre isso, né? Então, aí, ó, no livro tá dando todas as coordenadas aí, ó. De acordo com as orientações da professora, pesquisem informações sobre um dos 4 assuntos apresentados no esquema. Ele fala aqui um dos 4 porque, como seria em grupo, né? O ideal seria que cada pessoa do grupo ficasse com um assunto desse, né? E cada um iria pesquisar sobre um assunto. Mas como a gente não pode estar em grupo, então vocês vão pesquisar, né? Cada um vai pesquisar sobre todos os assuntos, né? Vai fazer uma pesquisazinha lá no Google, né? E ou em casa mesmo, né? Pesquisar, conversar com alguém que entenda, né? Que saiba sobre alguma coisa. E aí também dá a sugestão de pesquisar em dicionários, livros didáticos de ciências, sites, atlas do corpo humano, enciclopédias e outras fontes indicadas pela professora. Além de entrevistar especialistas como médicos, nutricionistas, educadores físicos, entre outros profissionais com conhecimento no assunto. Então, vocês têm tudo isso para pesquisar, né, sobre esses assuntos, tá? E aí vocês vão planejar, vão organizar as informações, né? Então, vocês pesquisaram sobre a alimentação saudável, né? Sobre higiene, sobre o sono, sobre atividades físicas. Então, você vai organizar o seu texto, tá certo? Então, você vai organizar o seu texto. Não é que você vai pegar a mesma coisa que está lá na enciclopédia, do jeito que está lá e escrever, não. Então, você vai organizar, vai escrever com as suas palavras sobre a alimentação, né? Então, você pode iniciar, né? Os cuidados que devemos ter com o nosso corpo.
Aí é o tema, né? Aí você vai colocar. Devemos ter uma alimentação saudável, devemos ingerir bastante frutas, legumes, carboidratos de tal, né? Você pesquisou sobre o assunto de uma alimentação, né? E aí depois aí você já entra na parte da higiene. Também é importante termos higiene no nosso corpo, porque se não tivermos higiene, o que é que pode acontecer, né? E tudo com o nosso corpo, que o nosso corpo precisa de tal, né? Aí chega lá no sono e fala um pouquinho sobre o sono, quanto tempo que é ideal para você dormir, né, para o corpo se recompor, né, o corpo recompor as energias no que foi perdido durante aquele dia. E vai finalizar falando sobre as atividades físicas e a diversão, que também é importante, né, porque lembra que o nosso corpo também, além do corpo, né, a mente, tudo faz parte do corpo. Então, se eu tenho diversão também, eu vou estar trabalhando a minha mente, a minha cabeça, né? Vai ficar bem, vai ficar boa, certo? Então, vocês vão colocar essas informações em forma de texto, tá? Olha lá o textinho, né? Falando sobre como é que as lagartixas perdem o rabo. Veja lá como é que tá o texto, né? Ele não tá do mesmo jeito que tá na enciclopédia, você vai escrever, né? Você vai escrever com as suas palavras, ok? Mas aí vocês têm que pesquisar. E depois que você organizou, você vai revisar para ver se realmente tá ok, né? E aí uma coisa muito importante, vocês vão gravar um áudio lendo o texto para mim, ok? Vocês vão ler o texto de vocês. Não esqueçam da letra maiúscula no começo de frase, tá? Que eu sempre tô batendo nessa teclazinha, né? Letra maiúscula, início de frase. Vamos fazer a pontuação, né? Existe vírgula, existe ponto, existe interrogação se for uma pergunta, exclamação, né? Se for para exprimir algum tipo de sentimento. Então, é muito importante vocês pontuarem o texto de vocês, ok? Outra coisa, né? Além de vocês gravarem o áudio, não precisa ser vídeo, o áudio já serve. E manda a foto do texto, ok? Vocês mandam a foto do texto e gravam o áudio lendo o textozinho de vocês, que eu quero receber ele hoje, certo? Então, essa é a nossa aulinha de hoje, né? Espero que vocês realmente façam, pesquisem, né? E escrevam, caprichem na letra, ok? E me enviem. Tchau, tchau, meus amores. Até amanhã.